Oi, pessoal, estamos aqui de volta em mais um Papo com Palestrante. Hoje com uma figura muito especial, Inchié. Ele é formado em administração, especializado em desenvolvimento de negócios e empreendedorismo. Já foi head do e-commerce da Xiaomi, é assim que fala? Isso, da Xiaomi. Xiaomi, isso. Que é uma gigante da internet. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse Papo com Palestrante, viu? Obrigado pelo convite, Sandra. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Olha, me fala um pouquinho sobre a sua infância e adolescência, que eu sei que já foram muito empreendedoras. Me conta rapidinho como que foi. Bom, essa é uma pergunta que me pegou um pouco de surpresa, mas vamos lá. Eu venho de uma família de chineses, imigrantes chineses, vieram na década de 1960 para cá, e há muitas gerações já eram comerciantes, empreendedores, enfim, avós, bisavós e lá atrás. Então, foi quase inevitável eu seguir esse caminho. Então, desde a infância já, sim, tem aquele negócio de ir vendendo as coisas, comercializando. Trabalhei com minha família já desde pequeno. Até interessante esse lado, talvez poucos conheçam. Eu morei bastante tempo em Foz do Iguaçu, na fronteira lá com Cidade do Leste, e tem uma comunidade chinesa muito grande. Então, na verdade, comecei minha infância com a chinesa e árabe. Chinesa e árabe, exatamente. Chinesa, árabe, coreanos, enfim, tem bastante. E assim, mas no fato todos são comerciantes, né? Eu comecei minha vida na infância trabalhando com meus pais, como barriga no balcão, trabalhando anos? Direto. Isso tinha 8 anos, 9 anos. Agora, quando a gente pensa agora, dificilmente as crianças nessa idade, em condições normais, assim, a gente consegue, mas eram outros momentos, né? E comecei, e aí também desde, assim, na época do colégio eu também já tinha uma visão de que ia montar negócio, ia ter alguma coisa própria. A tecnologia, os computadores pessoais estavam começando naquela época, e até foi interessante porque eu tenho 2 primos mais novos do que eu, e a gente tem quase um combinado de que e eles se formaram em computação, né? E nosso combinado eles desenvolvem a tecnologia, eu vendo e monto os negócios, né? Então sempre foi assim, e aí foi meu caminho. Depois acabei me formando em administração e foi de certa forma natural esse caminho, né, Sandra? Tá. E a sua carreira? Eu sei que você passou por grandes empresas, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua carreira assim que você saiu da faculdade. Legal. Quando eu estava na faculdade ainda, eu estava acho que é interessante até comentar. Fiz administração, né? E eu já tinha montado um negócio que não tinha dado certo. Eu montei um negócio, o primeiro foi numa tecnologia que eu achava que ia ser transformadora do mundo, que era CD-ROM, e é um negócio que durou pouco tempo, né? Tanto que muitos anos depois eu ainda fiquei com estoque muito grande de produtos, enfim. Mas acho que para mim ficou muito claro de que as tecnologias sempre ia ter tendências novas tecnológicas e acompanhar, e acho que essa é uma das minhas grandes capacidades de conseguir visualizar qual que é a próxima tendência e montar alguma coisa, montar algum negócio, aproveitar como oportunidade. Então eu estava na faculdade, tinha dado errado, e aí percebi que eu precisava pelo menos ter alguma experiência em empresa grande. Fui estagiar na Accenture, e aí me picou de novo o bichinho da internet, e eu saí da Accenture para participar do startup do Submarino. Então é uma das nossas grandes empresas de internet, parte do grupo B2W, e aí também vem essa vertente de comércio dos meus pais, né? Eu olhava para e-commerce e falava, olha, isso aqui me parece muito similar ao que eu sempre fiz na infância, meus pais, então são gerações, e foi natural essa evolução. E aí fui trabalhar com isso, ajudei a montar o Submarino, e daí vem minha história, e aí em 99, então foi uma das primeiras grandes empresas de tecnologia. Acho que foi interessante porque eu participei da montagem desse mercado no Brasil, fiz muitos amigos, rede de relacionamento, e acho que é uma das coisas que eu trago como grande experiência. E depois, ao longo desse tempo, tive
tive experiência como empreendedor, de novo, como consultor, executivo, e agora essa fase que a gente está vivendo do mercado de tecnologia, de certa forma, iniciou-se em 2010, 2011, então os grandes unicórnios que a gente tem, cerca de 14 a 15, surgiram nesse período. E aí eu também voltei a empreender, já com empresa com capital de risco, investimento, enfim. Foi um dos primeiros negócios, foi um e-commerce chamado baby.com.br, depois eu tive outro negócio também de e-commerce, e aí por fim foi quando eu aceitei o convite para tocar a Xiaomi no Brasil como head de e-commerce para a América Latina. Inclusive tem algumas pessoas que são meus ex-colegas e amigos daquela época nos assistindo aqui. Acabei de ver. E quando começaram os convites de palestra, hein? Na verdade começaram antes, foram desse período, talvez um pouco antes, em 2008, 2009, eu não lembro exatamente muito bem, em função da minha experiência com o mercado de tecnologia, com empreendedorismo e quando o mercado brasileiro estava se aquecendo, se preparando para essa fase de 2010. Eu sempre fui muito ativo no mercado, assim, dando mentoria, participando de competições, indo para os centros acadêmicos, que é onde começa muitas dessas coisas. E para dar palestra foi muito natural fazer isso, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. E uma das grandes motivações minha para isso é pelo fato de eu perceber o quanto eu conseguir aproveitar, aprender muito nesses compartilhamentos de conhecimento, nesse que de certa forma é natural no mercado de tecnologia, né? Todo mundo se ajudar. Então foi mais ou menos essa época. Fiz bastante palestras sobre comércio eletrônico, então tanto para empresas que estavam começando, pequenas empresas, corporações nos seus processos de transformação digital, que é o que a gente está vivendo intensamente agora, né? Interessante. Transformação digital hoje é a exatamente. Né? Exatamente. E aí, Sandra, é interessante esse aspecto, porque, de certa forma, o e-commerce foi o primeiro grande setor a fazer a transformação digital do varejo. Então, isso acontece já há mais de 20 anos. Então, o varejo já passa por essa transformação e agora todas as outras áreas que estão vindo nos últimos 5, 10 anos estão vindo a reboque do que já foi construído lá atrás. Então, você consegue ver também muitos profissionais que estão fazendo transformação nas empresas, passaram de algum momento por comércio eletrônico lá atrás, porque já viveram essa experiência em grande escala, né? Você acha que a sua palestra tem um público específico ou você se adequa a todo tipo de público? Eu acho que são conhecimentos que podem ser direcionados para públicos diferentes. Então, assim, porque quando você está montando um negócio e quando você está montando negócios inovadores ou com base tecnológica, digital, então você está falando de várias disciplinas, vários conhecimentos. Então, empreendedorismo por si só, então é montar negócio, entender as oportunidades, estruturação, isso é uma coisa. Outra é o próprio mercado digital, que aí pode ser tanto numa startup, quanto numa corporação, quanto numa grande empresa ou uma empresa tradicional, enfim. Então, acho que tem muito desses componentes que podem ser aproveitados de formas diferentes, públicos diferentes, mas com a mesma base de conhecimento e experiência, né? E isso, acho que reflete a própria forma que eu desenvolvi minha carreira, conhecer vários assuntos para poder, no final das contas, falar, olha, eu acho que eu juntei muito conhecimento para poder tocar um negócio novo, montar uma startup, coisa do gênero. Então, acho que esse é o approach que dá para fazer. Tá. E eu acho interessante quando você fala sobre o exemplo da China, como a gente pode pegar os exemplos da China aqui para o Brasil. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Acho que, Sandra, dá para dividir talvez em alguns aspectos essa abordagem. Primeiro, olhar os casos de inovação propriamente dito, e segundo, olhar do aspecto de mindset, de mentalidade, de cultura, de como que eles pensam a inovação. E aí pegando já por essa última parte. Então, quando a gente fala de inovação, normalmente a gente usa quase como uma expressão só inovação tecnológica, né? Parece que tecnologia tem que estar sempre presente. E a China tem nos mostrado que, na verdade, não é só
tecnologia que nos ajuda a inovar também. Você pode pensar em inovação em modelo de gestão, em produto, em modelo de negócio. Então, várias formas que são mais próximas da gente do que o próprio Estados Unidos. Estados Unidos e Ocidente, de uma forma geral, sempre pensam em inovação em vamos fazer uma tecnologia super disruptiva. Os chineses têm focado assim, vamos desenvolver alguma coisa que atendam os consumidores, que aproveitem uma oportunidade. E muitas vezes, Sandra, isso não precisa ser uma alta tecnologia. E aí eu vou dar um exemplo muito concreto, em que inclusive está acontecendo aqui no Brasil, que são os meios de pagamento via celular. Então, quando os Estados Unidos começou a desenvolver isso, as empresas americanas lá atrás, pensaram, olha, vamos fazer com pagamento via celular com chip de reconhecimento, com um negócio super high-tech, em termos de segurança. Para eles faz sentido, porque é um mercado onde tem uma alta renda, tem tecnologia, tem infraestrutura e tudo mais. Quando a gente pensa no mercado como a China, que apesar de você ter uma base de classe média já muito grande, mas você tem mais de 1,4 bilhão de pessoas. Você não consegue fazer celulares com alta tecnologia para todo mundo. E eles começaram a adotar o QR Code. O QR Code é uma tecnologia que existe há quase 20 anos. Foi criada para gestão de linhas de produção na indústria automotiva no Japão e foi aplicado para um negócio de meio de pagamento para consumidor, uma coisa completamente diferente. E eles perceberam como isso facilita. E aqui no Brasil, o nosso meio de pagamento via celular que a gente está adotando é o QR Code. Então isso nos mostrou que não precisa de um negócio high-tech, não precisa ser um negócio super caro, pelo contrário, que seja mais simples para todo mundo, e isso consegue alcançar 1,4 bilhão de pessoas. Se a gente no Brasil estivesse fazendo um modelo americano, com certeza não teria o mesmo nível de sucesso que está acontecendo agora no Brasil. Isso só para falar uma das partes. Então, só para resumir isso de uma forma bem sim, simplista, né? Porque é muito mais profundo do que isso. Então, você tem inovação além da tecnologia. Inovação, esse olhar das necessidades e da realidade do mercado. Então, uma inovação de negócios e não só de tecnologia. Isso é um modelo e aí você tem uma série de outras coisas acontecendo que no Brasil muitas empresas estão adotando, e o que é interessante é que, de novo, a gente sempre olhava para os Estados Unidos como uma grande referência e cada vez mais a China nos dá melhores benchmarks do que o mercado americano. Ah, que legal. Já que a gente está falando da China, eu vou pular uma pergunta que eu ia fazer, que eu achei muito legal que você falou. Como está se tornando a nova líder mundial em inovação? Me fala, como que a China está se tornando essa nova líder? Eu acho que um dos pontos é esse que eu comentei, essa visão diferente. Então facilita, ao invés de ficar criando tecnologias que são muito caras, pode ser super disruptivas, mas são pouco acessíveis. Quando a China olha, fala, vamos criar coisas que podem alcançar uma base maior da população. Pagamento via celular tem mais de 900 milhões de usuários na China, Sandra. São quase 5 vezes o Brasil em termos de adoção. Isso nos mostra também que essas tecnologias podem alcançar o interior, o campo, pessoas de terceira idade, jovens, não só aquela população que normalmente seria as que adotam primeiro a tecnologia, mas outras populações que normalmente estão lá no final da fila e que eles estão conseguindo nos mostrar que dá para fazer isso. Em termos, alguns números, alguns anos atrás, mostraram o grau de penetração da tecnologia no PIB chinês. Tem um estudo do Boston Consulting Group, que é uma das maiores consultorias de estratégia do mundo, em 2017, então é uma coisa que já tem relativamente alguns anos, se não me engano, 7% do PIB chinês já vinha da internet. Enquanto naquele período 5% do PIB americano e um percentual um pouco menor do mercado brasileiro. Ou seja, tanto em números absolutos quanto em números comparativos, a China já tinha uma grande penetração. Isso para mostrar o quanto é relevante em algumas áreas importantes. Então, e que estão mais em visibilidade. 5G, que é a tecnologia que, inclusive, está em discussão o tempo todo, se o Brasil vai adotar o 5G chinês ou não, enfim. Isso, uma das grandes razões, é da liderança tecnológica da Huawei, que é a maior empresa de telecom atualmente no mundo. Obviamente, você tem as questões políticas por trás, mas você tem muito também um medo de que uma empresa chinesa domine esse mercado completamente. Outro setor muito relevante nisso, que é o de inteligência artificial. Então, em algumas frentes, na inteligência artificial, a China já é dominante. Uma delas, por exemplo, é o reconhecimento facial.
Sim. Então, muitas das coisas ele já consegue fazer sem ter uma interface. Então, qual que é a sua identidade? É seu próprio rosto. Então, ao invés, por exemplo, de fazer o meio de pagamento via QR Code, que é uma coisa que eles popularizaram, você paga com seu rosto. Outras frentes em inteligência artificial nos Estados Unidos são de fato mais avançadas. Mais uma frente, Sandra, que é a questão da internet das coisas, que é tudo ter tecnologia embarcada. A geladeira vai ter, o carro vai ter, a nossa roupa vai ter, o óculos que você está usando vai ter tudo, vai ter comunicação, tudo tem chip, tudo tem tecnologia por trás. Então, isso é uma das áreas que eles estão dominando também. Tá. Essa internet das coisas eu já tenho ouvido há muito tempo, mas aqui Sim. no Brasil tá demorando para chegar, né? Tá demorando, mas isso é interessante. Na verdade, assim, a gente já vê bastante na indústria. Então, a indústria, assim, a indústria não tem muita visibilidade, né? Nós, como, talvez no dia a dia, como consumidores, como usuários mais simples, a gente não vê essa transformação. Mas outras coisas, elas estão devagarzinho se alavancando. Por exemplo, uma das coisas mais populares nos últimos anos são as pulseiras, né? As bands, as pulseiras que têm substituído os relógios, smartwatches. Isso é uma das formas de penetração disso, né? Então, cada vez mais a gente vai ver aplicações muito específicas ganhando escala de uma forma isolada, só que quando a gente perceber, puxa, muitas coisas estão acontecendo já. Me fala, como é que você conseguiu falar mandarim? Bom, nesse caso eu tive a vantagem ou a sorte de ter nascido numa família chinesa, né? Então, você falava com eles já? Na verdade, assim, e uma coisa que eu não tenho certeza, Sandra, se a primeira palavra que eu falei foi em português ou foi em mandarim, né? Porque eu sou de família chinesa, nascido no Brasil, e então então assim, foi natural, e uma boa parte da minha infância eu falei mais mandarim do que português, né? E no dia a dia, para mim, é muito natural. Só a primeira, talvez, grande barreira foi passar para usar o mandarim nos negócios, que aí, obviamente, é mais formal, muito mais técnico, um pouco diferente, né? Mas, enfim, acho que para quem sempre me pergunta, né? Poxa, agora a China junto com os Estados Unidos, a grande potência dos negócios, preciso aprender mandarim. Eu sempre recomendo, assim, aprenda primeiro sobre a cultura, porque o idioma, para uma boa parte das pessoas, assim, eu diria talvez 90% das pessoas não vão conseguir aprender, você não vai ter nem motivação suficiente, nem tempo suficiente. Mas se você quiser fazer negócio, quiser trabalhar com empresas chinesas, isso pode ser um diferencial, né? Sim, um diferencial muito interessante. Mas, assim, cada vez mais tem a presença de empresas chinesas aqui, e é importante que todo mundo tenha essa visibilidade. Então, entender qual que são as culturas de negócio, cultura de gestão, como que funciona lidar com o chefe chinês, falar com a matriz lá na China. Isso é uma coisa Sim. maluca que eu vivi na Xiaomi, entender como que faz isso, até coisas básicas que atrapalham muito, que é o fuso horário. Assim, a gente fala de coisas triviais, e isso já atrapalha. E imagina a diferença de idiomas, imagina agora a gente só conseguindo falar pelo Zoom, cada vez mais pessoas sendo contratadas e fazendo negócio sem ter se encontrado pessoalmente. É verdade. E é uma questão cultural, né? A 99 é chinesa. A 99 foi adquirida por uma empresa chinesa chamada Didi. É interessante, porque a Didi ela faz mais corridas no mundo, na China, do que o Uber no mundo todo. A gente sempre tem a referência como Uber, como um grande player e tudo mais. E aí também trazendo um pouquinho de volta essa visão de competitividade. Eu acho que esse é um outro aspecto super importante, Sandra, da diferenciação, da diferença do mercado chinês com o mercado internacional. Ou não vou dizer diferença, mas talvez assim, ele intensifica. O nível de competitividade é muito grande. Então, assim, é só falar no número de habitantes, 1,4 bilhão de pessoas. É como se todo chinês ele acorda todos os dias pensando que tem 1,4 bilhão de pessoas concorrendo. Aqui no Brasil a gente tem 210 milhões de pessoas, nos Estados Unidos 350. Então o nível de competição já é muito grande. A própria cultura chinesa já estimula muito a competitividade. Então o cara acorda, todo profissional, toda empresa, ela
tem que ser muito boa o tempo todo. E é muito fácil fazer as coisas lá. Você tem muita disponibilidade de capital, muita disponibilidade de mão de obra capacitada. Então, vamos supor que você é uma empresa ou você é um empreendedor, quer montar um negócio, você consegue montar com muita rapidez. Só que o seu concorrente também, só que um outro cara que não tem nada a ver com você também. Então, eu sempre falo assim, começo sempre falando nas minhas palestras, qual que é um dos grandes pontos de competição, aliás, de diferença da China ou de características que acho que as pessoas não levam tanto em consideração. Não são fatores super sofisticados, não é uma coisa super difícil, é a própria competição. Isso torna a China muito mais forte. E aí, isso reverbera em tudo. Então, eles, pelo fato de precisar ser muito bom, eles vão intensificar várias as frentes. E aí tem uma outra diferença que vale sempre a pena trazer, Sandra, essa visão de planejamento, de um pouco de mais longo prazo, que também é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, o que é interessante, e aí traz muito para a realidade no nosso dia a dia, para as nossas empresas, assim, olhar a China não só como uma referência, um benchmark, um país que está do outro lado do mundo, mas também sabendo que a minha empresa brasileira, seja ela uma empresa grande, seja ela uma empresa pequena, está competindo com um chinês também. Não só lá, mas aqui também. Os caras cada vez mais estão vindo. Por isso que é importante a gente conhecer o que eles estão fazendo. Então, só citando um exemplo do setor elétrico. O setor elétrico tem recebido investimentos gigantescos de empresas chinesas. Então, uma boa parte da nossa população no Brasil, todo dia, quando acende a luz, quando coloca alguma coisa na tomada, está consumindo energia onde tem capital chinês por trás. Então, cada vez mais acontece em N setores isso. Basicamente, os celulares, uma boa parte das fabricações, não só da fabricação, mas as marcas chinesas também. Então, tem tudo isso a gente tem que conhecer, porque é a nova realidade e a nova concorrência para quem está no mercado corporativo. Sim, sim. Você fala tudo isso nas palestras, né? Eu falo tudo isso. Acho que é importante e, na verdade, cada tema, e assim, eu brinco aqui, e você pode trazer N ângulos ou N necessidades diferentes. Você sempre consegue encaixar a China em alguma forma, porque ela, assim como o Brasil, obviamente, é um país gigantesco, multidimensional, multifacetado. Então você consegue fazer. Quando a gente fala de Brasil para os chineses, é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, o Brasil tem um país gigantesco, 200 e poucos milhões de pessoas, tem uma indústria desenvolvida, mas tem uma agricultura uma das partes mais fortes, você tem inovação, você tem isso, então não importa, praticamente todos os setores têm algum impacto da China de uma forma ou de outra. Alguns já vêm sofrendo há muitos anos, outros vêm sofrendo agora e outros vão sofrer mais para frente, mas assim, ninguém vai passar batido por essa onda, exatamente. Tá. Olha, você fala que palestra é como se fosse uma missão. Uhum. E eu acho muito bonito quando você fala isso. Me fala um pouquinho sobre isso. É passar o conhecimento? Me fala um pouquinho. Eu acho assim, a missão no sentido de que ela vem obviamente da minha origem chinesa e do quanto no dia a dia eu vivencio isso e eu percebo essa diferença de conhecimento. E aí também, de novo, os chineses também têm esse gap de conhecimento. Mas o que é curioso, assim, eles nos conhecem muito melhor do que nós os conhecemos, sendo que eles são os principais parceiros comerciais do Brasil há alguns anos já. Então, falta para a gente mais conhecimento sobre a China, sendo que eles são os maiores clientes de muitos de nós. Talvez aqui várias pessoas que estão nos assistindo agora, suas empresas, seus negócios, têm a China como principal mercado. Então, tem esse aspecto, essa diferença. Então, pelo fato de eu ter essa cultura, vivenciar e perceber no meu dia a dia, ter percebido sempre essa diferença de conhecimento e já ter visto muitos casos de problemas, de dificuldades, de que outras empresas vivenciaram pela falta desse conhecimento, assim, vira para mim uma missão de vida. Eu sempre falo assim, independente do que eu estiver fazendo, eu posso estar fazendo uma coisa nada a ver com a China por alguma razão, mas isso vai fazer parte do meu dia a dia, porque eu quero criar essa ponte, porque no final das contas eu sou um chinês, eu sou um filho de chinês nascido aqui, então quero que as coisas funcionem bem, quero que tenha muito conhecimento e clareza das duas visões e que
aconteça ainda cada vez mais. E que é inevitável, Sandra. Acho que isso é importante, a gente ter uma visão. Assim, já antes da pandemia, antes do Trump, já existia aquela previsão de que a China ia ser a maior economia do mundo em PIB, talvez em 2050, adiantaram esses números para 2040, aí veio o Trump e veio a pandemia, esse número está em 2030 mais ou menos, está muito perto, então cada vez está mais perto. Isso significa uma mudança de um dia para o outro? Não, obviamente que não é que no dia seguinte o mundo vai mudar, mas talvez seja pior ainda no sentido de que as coisas estão mudando e a gente não está percebendo, porque as mudanças muito pequenininhas são mais difíceis a gente se dar conta, porque ela está acontecendo e a gente está vivendo simplesmente, e só que nos impactando. Acho que isso é super relevante. Então, por isso, para mim, novamente, essa questão da missão. Quero que a gente tenha uma boa convivência. Isso, obviamente, faz parte praticamente do DNA, né? Me fala um pouquinho da Chinovation. Legal. Essa é uma empresa que eu criei, que é quase a personificação, ou assim, o PJ dessa visão. Então, assim, você tem o IN, essa visão de essa missão e essa visão como pessoa, e a empresa com esse mesmo tipo de atuação como empresa. Então, a empresa foi montada em 2016, já tem alguns anos de mercado. E ela foi muito inspirada na minha própria experiência, dos meus sócios na época que participaram da montagem comigo, nessa vinda e no que a gente fez de trazer empresas chinesas para cá, diminuir esse gap de conhecimento, as dificuldades, tudo que as empresas passam, e a Chinovation tem essa missão de fazer esse negócio. E aí também a gente vem fazendo muito o oposto, mostrar a China também para o Brasil e mostrar o Brasil para os chineses. No final das contas é isso. Mas a gente tem um foco aí muito específico em coisas nas áreas de inovação, de tecnologia. Enquanto como pessoa física eu falo de muitas coisas de cultura, porque é meu interesse pessoal, mas a empresa tem muita visão de tecnologia, de inovação, que é um grande impacto nos últimos anos e é o que talvez mais possamos aproveitar. Eu vou dar um exemplo que esses dias eu estava tentando estruturar um pouco esse pensamento, Sandra. Assim, a gente viveu essas ondas asiáticas, culturas asiáticas, de algumas formas. Então, você teve primeiro a cultura japonesa na década de 80 e 90, muito com a cultura de mangás, desenhos animados, essas coisas, e depois mais para a década dos anos 2000, os coreanos com cultura pop, K-pop, esses grupos, e agora os chineses. Só que o que vai fazer acontecer essa influência no Brasil, essa influência cultural, vai ser através das empresas de internet. E cada vez mais no dia a dia, não só nosso, mas principalmente das novas gerações. Então, por exemplo, o grande aplicativo que cresceu mais nos últimos anos, o TikTok de origem chinesa. Então, as marcas de celular que são que são mais objeto de desejo cada vez mais, a Xiaomi e a Huawei. Então tem muita presença em carros elétricos. A gente sempre fala da Tesla, mas os carros elétricos que vão popularizar, as marcas que vão popularizar carros elétricos no mundo, provavelmente vão ser marcas chinesas. Então, para o dia a dia das próximas gerações, não necessariamente só nos nossos filhos, mas já nas próximas, assim, garotada de 15 anos, 20 anos, já vão viver num mundo onde o dia a dia deles vão ter a presença de marcas chinesas muito forte. Sim. E já vão ser marcas que vão competir conosco, vão fazer negócio conosco, vão fazer parceria, vão comprar mais também e vão estar aqui. Não é só a gente vendendo commodity, vendendo carne bovina e soja para os chineses. É a gente comprando produtos e fazendo negócio com eles. Então, essa presença é muito forte e a gente não percebe, porque talvez eles estão mais com os mais jovens do que conosco. Mas aí, quando daqui as gerações, a próxima, é uma transformação muito grande, Sandra. Olha, agora como última pergunta, eu sempre peço uma dica. Eu vou pedir que as pessoas que estão nos assistindo que
Entre nas nossas redes sociais, entre no nosso YouTube, Sandra Pascoal Palestras. E eu queria falar que o IN é o nosso mais novo palestrante exclusivo. Estou muito feliz, é uma fera, vocês viram aí. E te agradeço muito, viu, IN, de ter participado do Papo com Palestrante. Imagina, Sandra, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse ambiente, obrigado pela essa receptividade, enfim, e todo mundo que está nos assistindo hoje. E eu quero a dica. Essa dica é uma dica que você pode dar para qualquer pessoa que está te ouvindo. Dá uma dica aí do IN, por favor. Uma dica? Bom, vou falar uma coisa bem genérica que eu comentei um pouco agora. Eu acho que, principalmente no digital. Então, o digital, talvez a gente possa resumir dessa forma. O digital não é só online, não é só internet. O digital pode ser cultura, pode ser modelo de negócio, pode ser modelo de gestão também. E isso nos amplia muito mais a visão e o quanto a internet e a tecnologia está impactando no nosso dia a dia e quanto as empresas precisam se organizar para isso. Então, mais do que falar necessariamente de um livro, de um site, de algum autor, essa visão. E o digital não é só online e não é só internet. Acho que é isso. Obrigada, viu, IN? Obrigada mesmo. Um abração para você. Obrigado, tchau, Sandra. Até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.